Bom dia! Hoje são 16 de janeiro de 2019, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Resolvi aqui fazer este vídeo para mostrar um ponto comum, um ponto de similitude com o presidente Jair Messias Bolsonaro e a figura de Jesus do Novo Testamento. Certinho? Descobri um ponto comum e vou mostrar aqui a vocês. Vamos ao quadro. Muito bem. Aí temos o presidente Jair Messias Bolsonaro e temos Jesus. Coloquei ali a palavra Cristo entre aspas, porque o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, aquele Jesus nunca foi o Cristo, o Messias, aguardado pelo povo judeu, o povo dele. É por isso que coloco entre aspas a palavra Cristo. Eu digo apenas Jesus. O Jair Messias Bolsonaro, como o próprio nome o diz, ele realmente aí é um Messias, Messias Bolsonaro, e Jesus não. Certinho? Muito bem, mas o ponto comum entre os dois, Bolsonaro e Jesus, não está na palavra Cristo, Messias, e sim em um fato. Aliás, 3 fatos que ocorreram recentemente com o Jair Bolsonaro. E qual é o ponto comum entre o Jesus das lendas do Novo Testamento e o Jair Messias Bolsonaro na realidade? Qual é o ponto comum? Aqui está. Os dois, Bolsonaro e Jesus, foram negados por 3 vezes. Aí está o ponto comum, razão pela qual estou fazendo este vídeo. Os dois foram negados por 3 vezes. Vamos lá. Jesus e Jair Messias Bolsonaro. Jesus, o discípulo Pedro, nas lendas do Novo Testamento, o discípulo Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Vamos lá. Como exemplo, Mateus, capítulo 26, versículo 75. Diz assim: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Certinho? Então, nos evangelhos que estão no Novo Testamento, Jesus foi negado por 3 vezes. Certinho? Muito bem. Vamos agora ao Bolsonaro. E aí, o ponto comum. Ele também foi negado 3 vezes por 2 discípulos. Foi negado 2 vezes pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E foi também negado pelo secretário da Receita, Marcos Sintra. Os dois aí negaram o presidente Jair Bolsonaro por 3 vezes. Vamos lá. A primeira negação. No SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, o canal aí do Silvio Santos, no dia 3, agora de janeiro, o Jair Bolsonaro, já presidente, afirmou ser favorável a uma transição previdenciária. E ali ele disse que era favorável a 57 anos, a idade mínima para as mulheres, e 62 anos para os homens. Ele afirmou isso aí, que isso aí seria a posição do governo, certinho? Só que o que ele afirmou aqui, o Bolsonaro, posteriormente, foi negado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
ele negou o que o Bolsonaro falou aqui. Então aí a primeira negação. Vamos à segunda negação. O Jair Messias Bolsonaro, já presidente da República, afirmou que havia assinado um decreto que aumentava o IOF. IOF significa Imposto sobre Operações Financeiras. Então ele disse isso aí. Só que também foi negado pelo secretário da Receita, Marcos Cintra. E o secretário, referindo-se a essa afirmação do Bolsonaro, disse: deve ter sido alguma confusão. Ele, Bolsonaro, não assinou nada. Portanto, aqui a segunda negação. E vamos à terceira e última negação. O presidente Jair Bolsonaro também anunciou um plano de redução da alíquota mais alta do imposto de renda, de 27,5% para 25%. E isso aqui foi uma propaganda também aí do candidato na época, Jair Bolsonaro, prometendo reduzir essa alíquota de 27,5% para 25%. E ele afirmou isso aqui também como presidente agora recentemente. Só que pela terceira vez ele foi também negado. E foi negado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele disse, o Onyx, que o Bolsonaro com certeza aí não tinha consciência do que estava dizendo, que não há plano algum no momento para a redução dessa alíquota aqui. Então você viu aí neste vídeo o ponto comum entre o Jesus das lendas do Novo Testamento e o Bolsonaro, o presidente real do Brasil. Aqui, Jesus, lenda. Aqui, Bolsonaro, fato real. Certinho? E aí, o ponto comum. Os dois foram negados por 3 vezes por seus discípulos. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.